A história da fé cristã está repleta de homens e mulheres que, movidos por uma paixão ardente pelas almas, dedicaram suas vidas à oração. Esses ganhadores de almas entenderam que a verdadeira transformação espiritual não começa com estratégias humanas, mas com uma conexão profunda e constante com Deus. Eles nos deixam um legado poderoso, a certeza de que a oração é a chave para abrir os céus e trazer avivamento. A Bíblia nos ensina que a súplica do justo pode muito em seus efeitos. Essa verdade foi vivida de forma intensa por aqueles que se dispuseram a interceder com fervor. Jesus, o maior exemplo de ganhador de almas, iniciou seu ministério após 40 dias e noites de oração e jejum. Ele nos mostrou que a intimidade com o Pai é o alicerce para uma vida de impacto espiritual. O apóstolo Paulo, outro grande ganhador de almas, era incansável em sua vida de oração. Ele orava sem cessar, intercedendo por igrejas, missionários e pela expansão do Evangelho. Suas cartas estão repletas de relatos de como a oração era o combustível para o seu ministério. Ele sabia que sem oração, o trabalho missionário seria vazio e sem poder. O avivamento no dia de Pentecostes, que resultou na conversão de 3.000 pessoas, foi precedido por 10 dias de oração intensa. Os discípulos estavam unidos buscando a face de Deus e o resultado foi a descida do Espírito Santo com poder. Esse evento marcou o início de uma era de colheita espiritual, mostrando que a oração coletiva é capaz de mover os céus e trazer transformação. Ao longo da história, homens como Martinho Lutero, John Knox e Jonathan Edwards foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus porque priorizaram a oração. Lutero, por exemplo, dedicava 3 horas diárias à oração e seu clamor foi usado por Deus para desencadear a reforma protestante. John Knox, com suas noites de intercessão, clamava: "Dá-me a Escócia, senão eu morro." E Deus respondeu, trazendo avivamento àquela nação. Um dos maiores reformadores da Escócia. Ele era conhecido por sua paixão pela oração e pelas almas. Knox orava 4 horas ininterruptas por dia, clamando a Deus pela salvação de sua nação. A Escócia foi varrida por conversões em massa e a reforma protestante se consolidou no país. A influência de Knox foi tão grande que Maria, a rainha dos escoceses, disse: "Eu temo as orações de John Knox mais do que todo o exército militar da Europa." John Knox nos ensina que a oração persistente e apaixonada pode mover o coração de Deus e trazer transformação espiritual. Sua vida nos desafia a orar com ousadia e a crer que Deus pode usar nossas intercessões para mudar o curso da história. Jonathan Edwards, um dos líderes do grande avivamento nos Estados Unidos, passava noites inteiras em oração antes de pregar sermões que tocavam corações e transformavam vidas. Ele entendia que a verdadeira unção para ganhar almas vinha da intimidade com Deus. Suas orações preparavam o caminho para que o Espírito Santo agisse com poder. Charles Finney, outro grande avivalista, era conhecido por suas orações fervorosas. Ele orava até que comunidades inteiras fossem impactadas pelo poder de Deus. Finney acreditava que a oração era a chave para abrir os céus e trazer convicção de pecado aos corações. Sua vida nos ensina que a oração persistente pode romper barreiras e trazer colheitas espirituais abundantes. David Brainerd, missionário entre os indígenas norte-americanos, passava noites em oração, clamando pela salvação daqueles que servia. Mesmo enfrentando doenças e dificuldades, ele perseverou em intercessão e Deus respondeu, transformando vidas de forma milagrosa. Brainerd nos inspira a orar com paixão e compaixão pelas almas perdidas. Esses exemplos nos mostram que a oração não é apenas um dever, mas um privilégio. É através dela que nos conectamos com o coração de Deus e participamos de sua obra redentora. A oração nos capacita a ver além das circunstâncias e a crer no impossível. Ela nos une ao propósito divino de resgatar vidas e transformar nações. No entanto, a vida de oração não é sempre fácil. Muitos desses ganhadores de almas enfrentaram lutas internas e externas.
Eles tiveram que vencer a preguiça, a distração e a oposição espiritual, mas perseveraram porque entendiam que a oração era a chave para o sucesso espiritual. Eles nos deixaram exemplo de disciplina, fé e persistência. Em outubro de 1904, Evan Roberts, um jovem galês de 26 anos, começou a buscar a Deus com uma intensidade incomum. Ele desenvolveu uma paixão profunda pelo Espírito Santo e decidiu se dedicar à oração e ao jejum. Durante 3 dias, ele não comeu nem bebeu água, buscando a face de Deus em oração. No dia seguinte, ele saiu para pregar em vilarejos, bares, estações de trem, boates e clubes. Sua mensagem era simples, mas poderosa: arrependimento e rendição a Cristo. Em apenas 3 meses, o avivamento varreu o país de Gales. As discotecas, os prostíbulos e os clubes fecharam suas portas, pois as pessoas estavam sendo transformadas pelo poder de Deus. As fábricas de vinho da cidade foram à falência, porque os bêbados se renderam a Cristo. O avivamento foi tão impactante que mudou a atmosfera espiritual e moral da nação. Richard Baxter, um dos grandes puritanos do século XVII, era conhecido por sua devoção à oração. Disse que ele manchou as paredes do seu gabinete com o hábito da oração. Essa imagem vívida nos mostra a intensidade de sua comunhão com Deus. Baxter passava horas em intercessão, clamando por avivamento e pela salvação das almas. Suas orações não foram em vão. Ele foi usado por Deus para enviar uma maré de salvação por toda a Inglaterra. Baxter entendia que a oração não era apenas um ritual, mas uma conversa íntima com o Pai. Ele escreveu em seu livro, O Pastor Aprovado, que a oração é o meio pelo qual o pastor se conecta com a fonte divina de poder e sabedoria. Sua vida nos ensina que a oração persistente e fervorosa pode trazer transformação não apenas individual, mas também coletiva. John Wesley, o fundador do movimento metodista, era um homem de oração. Em seu diário, ele frequentemente mencionava as noites inteiras que passava em oração. Wesley e seus cooperadores foram capacitados por Deus para resgatar a Inglaterra do paganismo e do declínio moral do século XVIII. Eles pregavam nas praças, nas minas de carvão e onde quer que houvesse pessoas necessitadas da mensagem do Evangelho. Wesley acreditava que a oração era o segredo do sucesso espiritual. Ele disse certa vez: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Sua vida nos mostra que a oração não é apenas um ato de devoção pessoal, mas uma ferramenta poderosa para o avanço do reino de Deus. Através de suas orações e pregações, milhares de pessoas foram salvas e transformadas, e o avivamento varreu a Inglaterra. Jonathan Edwards, um dos líderes do grande avivamento na América do século XVIII, era um homem profundamente dedicado à oração. Na noite anterior ao seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards e um grupo de crentes passaram a noite em oração. Eles clamaram por um mover de Deus, e o Senhor respondeu de forma poderosa. O sermão de Edwards foi usado por Deus para despertar convicção de pecado e trazer avivamento à Nova Inglaterra. Edwards entendia que a oração era o meio pelo qual o coração humano se alinhava com o coração de Deus. Ele escreveu em seu diário que a oração era a respiração da alma. Sua vida nos inspira a buscar a face de Deus em oração, crendo que Ele pode usar nossas intercessões para trazer transformações espirituais. O reverendo William Bramwell, um dos líderes do movimento metodista primitivo, era conhecido por sua vida de oração intensa. Ele orava 6 horas por dia, mesmo quando sentia dificuldade em começar. Bramwell entendia que a oração era uma batalha espiritual, e ele perseverava até experimentar a presença de Deus. Quando pregava, as nuvens se dissipavam, e chuvas de bênção caíam sobre as pessoas. Certa vez, alguém perguntou por que Bramwell era capaz de dizer coisas tão profundas e abençoadoras. A resposta foi: é porque ele vive tão perto do trono de Deus, que o Senhor lhe conta os seus segredos, e depois Ele os conta para nós. Bramwell nos ensina que a proximidade com Deus
cultivada através da oração, é a chave para uma vida de impacto espiritual. George Mueller, um homem de fé extraordinária, é conhecido por sua vida de oração e dependência de Deus. Ele fundou orfanatos na Inglaterra e sustentou milhares de crianças sem nunca pedir dinheiro a ninguém. Mueller confiava totalmente em Deus para suprir todas as suas necessidades, e suas orações eram marcadas por uma fé inabalável. Numa ocasião memorável, Mueller estava em seu quarto de oração quando a rainha da Inglaterra foi visitá-lo. A empregada bateu na porta e disse: "Senhor Mueller, a rainha está na sala, querendo falar com o senhor." Mueller respondeu: "Diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o rei dos reis." Em vez de se ofender, a rainha ficou impressionada com a devoção de Mueller. Ela disse: "Um homem de joelho vale mais que um exército armado." Essa frase resume o impacto de uma vida dedicada à oração. Mueller nos ensina que a oração é a chave para uma vida de fé e dependência de Deus. Sua vida nos inspira a priorizar a comunhão com Deus acima de tudo. Se hoje houvesse santos soldados em cada grupo de crentes, em cada igreja, que dedicassem metade de cada noite de sábado em oração, estaríamos vivendo um avivamento sem precedentes na história recente do cristianismo. A oração tem o poder de mudar o curso da história, de trazer avivamento e de resgatar nações. A vida desses homens nos desafia a priorizar a oração em nossas vidas. Eles nos mostram que a oração não é apenas um dever, mas um privilégio. É através dela que nos conectamos com o coração de Deus e participamos de sua obra redentora. A oração nos capacita a ver além das circunstâncias e a crer no impossível. A história da igreja nos ensina que a oração é a ferramenta mais poderosa que temos para trazer transformação espiritual. Homens como Baxter, Wesley, Edwards e Bramwell nos mostram que a oração fervorosa e persistente pode abrir os céus, trazer avivamento e resgatar almas. Eles nos inspiram a buscar a face de Deus em oração, crendo que Ele pode usar nossas intercessões para trazer mudanças poderosas e significativas. Jesus nos ensinou a orar em secreto, onde o Pai nos vê e nos recompensa. É nesse lugar de comunhão que somos fortalecidos, guiados e cheios do poder do Espírito Santo. A oração secreta é o lugar onde nascem os grandes avivamentos e onde as estratégias divinas são reveladas. Hoje, mais do que nunca, precisamos de ganhadores de almas que orem, pessoas que estejam dispostas a gastar tempo em intercessão, clamando por avivamento, pela salvação dos perdidos e pela transformação de suas comunidades. A oração é a arma mais poderosa que temos contra as trevas. Ela abre portas, quebra cadeias e traz libertação. Que possamos seguir o exemplo desses heróis da fé, dedicando-nos à oração com fervor e persistência. Que nossas vidas sejam marcadas por uma paixão pelas almas e por uma comunhão profunda com Deus. E que através de nossas orações, vejamos o poder de Deus se manifestar, trazendo salvação, cura e transformação ao mundo. Que possamos seguir o exemplo desses heróis da fé, dedicando-nos à oração com fervor e persistência. Que nossas vidas sejam marcadas por uma paixão pelas almas e por uma comunhão profunda com Deus. Que através de nossas orações, vejamos o poder de Deus se manifestar, trazendo salvação, cura e transformação ao mundo. A oração é a chave. Que possamos usá-la com ousadia, fé e amor para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar uma sugestão e também, quem sabe, se tornar um membro do canal Teologia e nos ajudar a continuar com esse trabalho. Um obrigado a todos os membros e até o próximo vídeo.